final da década de 1980, em uma cidade isolada no coração da Amazônia, algo começou a acontecer sem chamar atenção. Imagem aérea lenta da floresta ao amanhecer, neblina cobrindo a paisagem. Meninos saíam de casa para tarefas simples, ir à escola, brincar na rua, e nunca mais voltavam. Imagem de uma rua simples de bairro, vazia, com som ambiente distante, em Altamira, no Pará. Os primeiros desaparecimentos foram tratados como casos comuns. Imagem de jornal antigo sendo folheado lentamente, mas os dias viraram semanas, e as semanas viraram silêncio. Imagem de calendário passado rápido. Famílias começaram a perceber que havia um padrão. Imagem de fotos antigas de crianças desfocadas na parede. Ninguém imaginava que aquilo era apenas o início de um dos casos mais perturbadores da história do Brasil. Imagem escura da floresta à noite, vento movendo as árvores. Porque o que estava por trás desses sumiços era muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Com o passar dos meses, o medo começou a se espalhar pela cidade. Imagem de mães olhando pela janela ao entardecer, luz fraca entrando na casa. Famílias passaram a vigiar cada passo dos filhos. Imagem de uma criança sendo puxada pela mão em uma rua simples. Mas mesmo assim, os desaparecimentos continuavam. Imagem de rua vazia ao anoitecer. Algumas crianças eram encontradas dias depois. Outras nunca mais voltavam. Imagem de cartazes de pessoas desaparecidas presos em postes. Os relatos começaram a se repetir. Imagem de caderno antigo com anotações sendo folheado. Meninos vistos pela última vez após conversar com um adulto desconhecido. Imagem de silhueta masculina desfocada no fundo. A polícia dizia não haver ligação entre os casos. Imagem de delegacia simples com luz fria. Mas para os pais, algo estava muito errado. Imagem de família reunida em silêncio. Porque aquilo já não parecia coincidência. Parecia uma caça silenciosa acontecendo diante de todos. Com o tempo, pequenos detalhes começaram a se encaixar. Imagem de um mapa da cidade sobre uma mesa, pontos marcados em vermelho. Quase todos os desaparecimentos aconteciam nos mesmos bairros. Imagem de ruas simples repetidas em sequência, sempre no fim da tarde. Imagem do sol se pondo atrás de casas, sempre com crianças da mesma idade. Imagem de mochilas escolares encostadas em uma parede. Alguns pais juravam ter visto o mesmo homem por perto. Imagem de uma silhueta parada na esquina. Alguém que parecia comum demais para levantar suspeitas. Imagem de pessoas caminhando normalmente. A polícia ainda tratava cada caso como isolado. Imagem de papéis sendo arquivados, mas nas conversas sussurradas da cidade. Imagem de pessoas falando baixo em portas. Um nome começou a surgir, não oficialmente, não em registros. Imagem de palavras sendo apagada de um quadro, apenas no medo coletivo. Imagem de luz apagando lentamente, porque agora todos sentiam que havia um padrão, e alguém estava se aproveitando disso. Tudo mudou na noite em que alguém decidiu falar. Imagem de uma rua escura iluminada apenas por um poste piscando. Uma moradora afirmou ter visto algo que não parecia coincidência. Imagem de janela entreaberta. Ela contou que o mesmo homem, descrito em outros desaparecimentos. Imagem de retrato falado desfocado. Havia sido visto conversando com uma criança dias antes do sumiço. Imagem de sombra se abaixando para falar. Desta vez, porém, ele cometeu um erro. Imagem de câmera de segurança girando lentamente. Passou em frente a uma casa com uma câmera ligada. Imagem de LED vermelho piscando. A gravação era ruim, distorcida. Imagem granulada em preto e branco, mas mostrava o suficiente para gerar pânico. Imagem de pessoas assistindo a um vídeo no celular. Quando a notícia vazou, a cidade entrou em alerta. Imagem de viaturas cruzando ruas estreitas. Escolas anteciparam a saída. Imagem de portões sendo fechados. Pais começaram a vigiar as calçadas. Imagem de adultos observando da porta, porque agora não era mais um boato. Imagem de jornal rodando. Havia uma imagem, uma possibilidade, e a sensação de que alguém estava muito mais perto do que todos imaginavam. O detalhe mais perturbador daquela gravação não era o homem. Imagem congelada do vídeo com ruído. Era quem aparecia logo atrás. Imagem de sombra parada ao fundo. Uma figura pequena, imóvel, observando tudo. Imagem de silhueta infantil desfocada. Os investigadores acreditaram por segundos que poderia ser apenas um reflexo. Imagem de vidro tremendo, mas ao ampliar o vídeo, imagem de zoom digital estourando pichels, perceberam um movimento sutil. Imagem de mão se mexendo lentamente. Alguém estava ali, e nunca foi identificado. Imagem de tela com identidade desconhecida. Essa testemunha nunca falou, nunca apareceu. Imagem de corredor vazio, nunca voltou ao local. Imagem de casa abandonada.
O silêncio dessa presença se tornou ainda mais assustador do que qualquer prova concreta. Imagem de fita policial balançando, porque se alguém viu tudo. Imagem de olho refletido na escuridão. Essa pessoa escolheu não contar. Imagem de portas se fechando devagar. E em casos assim, o silêncio também pode ser cúmplice. Imagem de luz apagando, deixando a pergunta que ninguém conseguiu responder. Imagem de tela preta. Por quê? Durante anos, a investigação seguia uma linha errada. Imagem de mural com fotos e fios vermelhos. Todos acreditavam que o horário registrado estava correto. Imagem de relógio parado marcando a mesma hora. Mas um detalhe passou despercebido. Imagem de frame ampliado com código de tempo. O relógio da câmera estava atrasado exatamente 7 minutos. Imagem de close em visor digital com números tremendo. Esse pequeno erro mudou tudo. Imagem de linha do tempo sendo rearranjada. Porque naquele intervalo, imagem de rua vazia sob chuva leve. Alguém entrou e saiu sem ser visto. Imagem de sombra atravessando rapidamente. Quando os peritos refizeram a sequência, imagem de mãos digitando em computador antigo, perceberam que um álibi considerado sólido, imagem de pessoa sentada calma, simplesmente não existia. Imagem de calendário sendo riscado, mas o relatório já estava arquivado. Imagem de pasta sendo fechada com força, e o caso, oficialmente encerrado. Imagem de carimbo caso fechado. O erro nunca foi divulgado. Imagem de documento censurado. E até hoje, imagem de sala vazia com luz piscando. 7 minutos continuam separados da verdade. Imagem de relógio voltando a funcionar lentamente. Minutos suficientes para alguém desaparecer. Imagem de porta aberta no escuro, para sempre. No meio da investigação, surgiu uma testemunha. Imagem de corredor estreito com luz fria. Alguém que dizia ter ouvido tudo. Imagem de porta entreaberta. Passos, vozes, um pedido de ajuda. Imagem de ouvido em destaque na penumbra. No primeiro depoimento, os detalhes eram claros. Imagem de bloco de anotações sendo preenchido. Horários, sons, até uma frase específica. Imagem de balão de fala se desfazendo. Mas dias depois, algo mudou. Imagem de cadeira vazia numa sala de interrogatório. A testemunha voltou atrás. Imagem de mãos tremendo. Disse que talvez tivesse confundido. Imagem de gravação sendo pausada. Que o barulho podia ser outra coisa. Imagem de prédio antigo à noite. A polícia aceitou a nova versão. Imagem de carimbo batendo no papel, sem insistir. Imagem de investigadores se afastando. O que ninguém soube. Imagem de sombra observando pela janela. É que naquela noite, imagem de rua silenciosa. Uma visita inesperada aconteceu. Imagem de passos se aproximando. Nenhuma ameaça registrada. Imagem de celular desligado. Nenhuma prova. Imagem de câmera apontado para o nada. Apenas silêncio depois disso. Imagem de boca sendo coberta pela sombra. E desde então, imagem de relógio avançado rápido. A verdade nunca mais foi repetida em voz alta. Imagem de sala escura. Porque algumas histórias, imagem de porta se fechando lentamente, não são apagadas. Imagem final em preto, são caladas. Um pequeno erro. Imagem de relatório sendo digitado, quase invisível no papel. Imagem de dedo apontando uma linha. Um horário trocado. Imagem de relógio marcando minutos diferentes. Um nome escrito errado. Imagem de letras borradas. Parecia detalhe. Imagem de investigador suspirando, mas foi ali que tudo desmoronou. Imagem de peças de dominó caindo. Porque aquele dado incorreto. Imagem de seta destacando o erro. Mudou a linha do tempo. Imagem de fita do tempo se quebrando. Colocou pessoas no lugar errado. Imagem de silhueta se movendo. E tirou suspeitos da cena. Imagem de ficha sendo arquivada. Dias depois, imagem de calendário avançado rápido. Quando alguém percebeu a falha. Imagem de olhos arregalados. Já era tarde. Imagem de porta trancada. Documentos haviam sido arquivados. Imagem de caixas empilhadas. Testemunhas tinham sido liberadas. Imagem de cadeira vazia. E a investigação seguiu outro rumo. Imagem de estrada escura. O erro nunca foi corrigido oficialmente. Imagem de carimbo finalizado. Porque admitir significaria reabrir tudo. Imagem de pasta sendo fechada com força. E talvez revelar que a verdade esteve ali o tempo todo. Imagem de luz incidindo sobre o papel, escondida. Imagem final em sombras, por causa de uma única linha escrita errado. Depois disso, imagem de sala vazia. Ninguém mais falou sobre o caso. Imagem de microfone desligado. Relatórios pararam de ser atualizados. Imagem de computador escuro. Pedidos de revisão foram ignorados. Imagem de carimbo deferido. E o assunto desapareceu. Imagem de arquivo sendo empurrado para o fundo.
Oficialmente tudo estava resolvido. Imagem de pasta com etiqueta encerrado, mas sem respostas. Imagem de ponto de interrogação em sombra. Familiares ficaram com dúvidas. Imagem de fotografia antiga nas mãos. Investigadores mudaram de setor. Imagem de crachá sendo retirado. E testemunhas aprenderam a ficar em silêncio. Imagem de dedos sobre os lábios. Com o tempo, imagem de relógio girando rápido. O caso virou apenas uma nota de rodapé. Imagem de jornal envelhecido, citado raramente. Imagem de página sendo virada, como se nunca tivesse importado. Imagem de corredor longo e vazio. Mas algumas histórias não terminam. Imagem de porta entreaberta. Elas apenas são abandonadas. Imagem de luz piscando, esperando que alguém tenha coragem. Imagem de sombra se aproximando, de perguntar o que realmente aconteceu. Imagem final escura, quando todos decidiram parar de procurar. Ao longo deste tema, vimos fatos, versões oficiais e silêncios convenientes. Mas o que mais chama atenção não é o que foi contado, e sim o que foi deixado de fora. Arquivos podem ser fechados, investigações podem ser encerradas, mas a verdade não desaparece com o tempo. Ela apenas espera. Espera alguém disposto a olhar de novo, a questionar o que parecia definitivo, e a entender que algumas histórias não terminam, porque nunca foram totalmente reveladas.